Boa noite, queridos amigos, sejam todos bem-vindos. Boa noite, Carol, tudo bem? Nós estamos dando início a mais uma live. Boa noite, Marquinhos, seja bem-vindo, Morgana, Maria da Conceição. Estamos iniciando aqui com uma música que a gente usa para as nossas preces. Boa noite, João Carlos. Dênia, Babi, seja bem-vinda, querida. E estamos iniciando com essa música da Ave Maria para nos harmonizar. Tauana, sejam todos bem-vindos. Eu vou fixar o comentário aqui. Estava falando para vocês tentar me harmonizar, porque hoje foi estranho, viu? Hoje foi muito estranho. Realmente, meu celular deu pau, literalmente, começou a não funcionar os aplicativos. Deixa eu tirar a música aqui para a gente conversar um pouco mais tranquilo agora. E meu celular começou... Tá sem som? Tá sem som, gente? Será que tem algum problema? Tá sem som mesmo, gente? Só respondam para mim antes da gente... Só queria saber se está sem som ou não, porque senão às vezes algum problema... Bom, tá bom o som, então pode ser que seja alguma coisa no seu aí, viu, querida? Então, hoje foi um dia assim atípico. A hora que a minha internet retornou a funcionar, aí o celular começou a dar alguns problemas, algumas falhas. Estava tentando entrar no meu e-mail e ele clicava no aplicativo e não abria. Aí comecei a ver pelo celular, pelo computador, estava funcionando normalmente. Aí tinha um outro aplicativo, começou a dar problema. Então, vê se conseguiu, Morgana, se você conseguiu regularizar. Porque o pessoal está me ouvindo perfeitamente, ainda bem. Aí, né? Boa noite, Alessandra, seja bem-vinda. Aí já viu, né? Começou a dar uma série de paus, aí falei, vamos lá, né? Estamos trabalhando aqui com o celular do Vitor. E eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Estava assim, a ponto de mandar uma mensagem que, por questões de ordem técnicas, a gente não ia fazer a live de hoje. Mas isso são os testes que a gente passa, né? São os testes que a gente passa. Então são os percalços, né, que a gente tem que... Deixa eu ver se eu consigo acertar alguma coisa aqui nos comentários. Vamos entrar pelo meu perfil aqui pelo computador. Assim eu consigo ver os comentários mais fácil, gente. Então, mas aí tem essas coisas. Eu falo para vocês, eu já tive 2 problemas. Fora o celular que cair, né, pular do tripé de menos. Isso não é... Isso a gente não fala que é problema. Isso aí faz parte do... né? Quem faz ao vivo acontece essas coisas mesmo. O celular às vezes pula do tripé, né? Alf divulgando espiritismo, sejam bem-vindos. Aqui agora está dando problema no computador aqui, que coisa, hein? Tem dias que são noites. Não está entrando aqui, vamos ver, deixa eu entrar de novo aqui, ver se ele carrega pelo meu perfil, vamos ver, para eu poder acompanhar os comentários. Agora sim, agora vai dar. Muito bem. Então, eu falo para vocês, esses percalços que acontecem, caiu o celular, que já falei, né, a gente já está acostumado. Mas boa noite, Martiele, seja bem-vinda. Mas eu já tive outros problemas, como queda literal da internet na hora da live, e aí você tem que correr para tudo quanto é lado, tentar fazer às vezes uma live com dados móveis que não é tão fácil. A conexão não é de boa qualidade, então dados móveis não consegue... Recanto Espírita, seja bem-vindo. A gente não consegue fazer com tamanha qualidade, né? Mas aí a gente teve que utilizar esses recursos. Ah, que bom, Morgana, você conseguiu arrumar o som. Aí estou com o celular do Vitor, enquanto ele está tentando lá formatar o meu celular. O nosso amigo Carlos deu umas dicas para ele, então agora a gente vai tentar formatar o celular e vamos jogar o material na nuvem e vamos ver como que fica, né?
como é que vai ficando. E o que eu queria falar para vocês é isso. Vale como experiência, principalmente vocês que fazem live. Não deixem esses percalços tirarem a gente do rumo. Porque eu falo para vocês, eu estava a ponto de já tinha até feito o banner para fazer uma postagem, por questões de ordem técnica, nós não íamos fazer a live de hoje. E aí o pessoal, não, vamos lá, e estamos aqui, graças a Deus. Então é isso. Vão surgir vários imprevistos, talvez ao longo do dia, vão te tirar do sério, vão mexer com o teu emocional, várias situações vão estar acontecendo. E o que é importante, a gente não dar margem para essas situações. Não que tenha algum espírito obsessor querendo, atrapalhar a coisa. São as situações naturais do nosso dia a dia. São situações que acontecem. A tecnologia, são coisas, entendeu? E se a gente fosse na casa espírita, quantas vezes não acontece aqueles percalços também? Você vai para a casa espírita, fura um pneu do teu carro, quando você vai às vezes fazer uma palestra. Boa noite, Carlos, seja bem-vindo, gratidão, viu, querido? Gratidão por você ter passado as dicas pro Vitor lá, ele está lá mexendo no celular, jogando para a nuvem o que eu tenho lá, e vamos rezar para dar tudo certo. Estou aqui com o celular dele, viu? Gratidão aí pelas dicas, pelas orientações. E eu falo, então a gente fica assim, às vezes você fica meio que... A primeira situação, a gente fala assim, olha, não vou fazer. Não, mas aí a gente não pode deixar essas situações tomarem conta. Se você tiver a oportunidade, você vai e faz. Né? Eu lembro até que o Zé Aparecido, da Rede Amigo Espírita, não Amiga Espírita, tá? Rede Amigo Espírita, ele falou uma vez que se você não tiver condições de captar a imagem de um palestrante, de uma entrevista que seja, você capte pelo menos o som. Pelo menos aquela fica registrado. E isso é realmente bom, porque vocês vejam, na época que das palestras do Jerônimo não havia, tinha até câmera, mas não era assim com esses recursos tão prático como você tem um celular hoje, né? Então era câmera grande, nem sei como que seria, talvez aquelas, que usava a fita VHS, nem sei como que seria na época. Mas o que o nosso amigo Roberto fez? Ele pegou e gravou o som, gravou as palestras do Jerônimo em fitas cassete, e aí hoje a gente recuperou esse material. Então, na pior das hipóteses, faz o som. Se você não consegue colocar a imagem, vai para frente lá, né? Eu até falo para as pessoas assim, o Marquinho está querendo começar a fazer algumas gravações, eu falei, Marquinho, às vezes você está meio preocupado, coloca por um vaso de uma flor e fala você atrás. Eu comecei fazendo, na verdade, a sabedoria dos minutos, que na verdade é os minutos de sabedoria, utilizando somente a minha fala, e é uma imagem fixa de um banner. E aí depois a gente veio para a live e tudo mais, a gente vai perdendo um pouco da vergonha de falar assim por uma câmera, né? A gente já falava em público, mas é diferente de estar falando para uma câmera, ainda mais quando você está falando sozinho. Então é uma fórmula, se você às vezes está com receio de apresentar o seu rosto no primeiro momento, empreste a sua voz. É o dom que Deus nos deu, né? A nossa voz, a nossa imagem. Então que a gente puder usar a nossa voz, a nossa imagem para fazer a divulgação, e que bom. Então é isso, fica essa dica, gente. Se surgir qualquer imprevisto, tente de todas as maneiras, não desista, persista, insista, porque de repente vai vir, para a gente desanimar é rapidinho. Eu estava a ponto, o banner estava prontinho por questões de ordem técnica, mas eu falei, não, vamos lá, vamos para frente. E aqui estamos nós, graças a Deus, temos só a agradecer a espiritualidade, a Jerônimo Mendonça e ao apoio que a gente acaba recebendo. A mensagem da noite intitula-se Exortação. E ela é tão presente, tão marcante para os dias de hoje, que não dá para falar que ela foi escrita em 1982. Deixa eu confirmar, eu sempre preciso ver essa data, eu preciso decorar essa data aqui. Foi quando foi feita a apresentação pela Dora Encontre, 19 de abril de 1982. Então, olha só o que ele vai falar para nós. Boa noite, Leandro, seja bem-vindo. Exortação. Não te deixes impressionar pelo rumor da tempestade que tudo parece consumir em sua voragem. Então, né, gente, nós estamos passando por momentos difíceis.
Roseli, tudo bem? Seja bem-vinda. Nós estamos passando por momentos difíceis, sim. E o que ele fala para nós? Não te deixes impressionar pelo rumor da tempestade, que tudo parece consumir em sua voragem. A tempestade, quando chega, não faz um estrago terrível? Destrói plantas, árvores, casas. Boa noite, Regina, seja bem-vinda. Quantas e quantas coisas a tempestade não acaba fazendo? Destruindo um monte de situações, um monte de coisas que a gente vê. E se a gente for pensar para os Estados Unidos, com aqueles furacões, destroem praticamente cidades inteiras. Parece que houve uma explosão atômica lá que acaba com a cidade. Mas o que ele recomenda para nós? Não te deixes impressionar pelo rumor da tempestade, que tudo parece consumir em sua voragem. E por quê? Porque amanhã o sol voltará a brilhar, iluminando o mundo, a mostrar-te a paisagem renovada e feliz. A sua tia Marquinho, Regina, seja bem-vinda, Regina. Então, amanhã o sol vai voltar a brilhar, iluminando o mundo, a mostrar-te a paisagem renovada e feliz. E isso que nós estamos passando, guardadas as proporções, não deixa de ser uma tempestade, e que depois, quando tudo isso vai passar, e a gente acha que nunca vai passar, né? Porque a gente estava vivendo numa situação, e aí a gente estava já se adaptando a essa nova fase, quando veio uma situação mais difícil. E aí a gente, o que a gente pode imaginar mais ou menos? Veja quando vem um furacão, não vem primeiro o vento, a chuva, e quando chega no olho do furacão, que faz aquela destruição. Mas depois que passa o furacão, que passa a tormenta, surge uma nova paisagem. Claro, vai estar os escombros, sim, mas a atmosfera fica renovada. E aí ele mostra para nós, vai vir uma paisagem renovada e feliz. Se nós estamos passando por esses percalços, existe uma razão para isso tudo. Que a gente aprenda a cultivar a paciência, a serenidade e a confiança de quem está no leme, gente. Quem está no leme, a gente nunca pode esquecer disso. Aliás, temos que lembrar sempre. Por maiores que sejam as dores, por maiores que sejam as dificuldades que a gente esteja passando, até num coisas simples, coisa como aconteceu comigo, do celular, coisas banais, a gente não pode jamais esquecer que Jesus está no leme. Ele está controlando tudo, ele está no comando. Nós não estamos soltos ao Deus dará. Vai sucumbir a humanidade? Não, gente, não vai sucumbir a humanidade. Ainda não, nós vamos ainda evoluir, vamos passar por muitas e muitas situações, até que a gente consiga passar por uma situação de espíritos puros. Mas o Pai não acaba criando espíritos constantemente? Deus não cria espíritos constantemente? Então vai vir mais espíritos ainda, que estão sendo formados, moldados pelo Pai. Ele continua também assim: não permitas que as lágrimas te encharquem o coração, envolvendo-o na enchente do desespero. Eu lembrei até de uma musiquinha da evangelização infantil que fala mais ou menos assim: quando uma dorzinha danada de doer te fizer chorar e também sofrer, lembre-se que lá em cima você tem alguém que te quer muito bem. Então, gente, olha só, não permitas que as lágrimas te encharquem o coração, envolvendo na enchente do desespero. Quer dizer, Luiz, não pode chorar? O Gerônimo está falando para a gente não chorar? Não, claro que a gente pode. Pode e devemos chorar quando a dor é muito forte, quando a gente passa por uma decepção, quando a gente tem a perda de um ente querido. É fundamental que a gente chore, a gente é feito de... Nós não somos feitos de pedras, nós somos seres humanos e não tem demérito nenhum em chorar. Tem gente que às vezes não consegue, mas não porque é frio, mas traz às vezes algum bloqueio. Mas se você tiver uma dor, chore sim. Deixe extravasar o teu sentimento. Deixe extravasar. Só que, por exemplo, o que ele está falando para a gente não deixar as lágrimas encharcar o coração? Envolvendo na enchente do desespero. Boa noite, Álvaro. Seja bem-vindo, querido. Então, olha só.
Não chorar por desespero, como se a gente tivesse desesperado, como se a gente tivesse perdido. Nós não estamos perdidos. Nós estamos, sim, acompanhados por Deus, nosso Pai. Arrima-te no poder da prece e em todo transe difícil. Olha só, a prece ela é fundamental. A prece é fantástica. Tanto que, olha, a Flavinha estava fazendo a live dela pelo Escalada de Luz, desculpe, Escalada de Luz é o meu, oh Jesus do céu, esqueci o nome do livro da Flavinha, não do atual, o outro, Sinal Verde, e a última mensagem foi oração, e a outra desse livro, que eu não lembro, acho que é Respostas da Vida, Flavinha, se tiver, você me marca, fala qual que é o nome do livro, e parece que é a prece, acho que é alguma coisa assim, o João Carlos falou, tem muita gente que se desesperou pouco tempo depois dessa mensagem por Copa da Copa do Mundo na Espanha. Tem hora que para chorar, lavar nossa alma, mas tem momento de sorrir e recomeçar, não estacionando o sofrimento e no desânimo, é verdade. Isso é importante, sim. E aí o que ele vai dizer para nós? Não mergulhes na aflição vazia. Confia no Cristo de Deus, que não obstante invisível, está sempre presente ao lado dos cansados e oprimidos do mundo, compreendendo que o supremo amor de nosso Pai sustenta o próprio verme na intimidade do solo com a mesma majestosa grandeza com que equilibra os mundos no esplendor do infinito. No esplendor do infinito. Sinal Verde eu sei que é o anterior. Eu lembrei do Sinal Verde. Eu não lembrei acho que é Resposta da Vida. Acho que é alguma... Não, Resposta da Vida acho que era o nosso. Não vou lembrar, gente. Depois se a Flavinha tiver, ela põe aí. Senão, vocês sigam lá o Encontro Espírita. Não, gente. Sigam lá a Amiga Espírita. Pronto, mais fácil. Então vamos lá, vamos aqui para não me desconcentrar, senão eu perco o fio da meada. Qual que é a observação principal do Jerônimo aqui? Não mergulhes na aflição vazia, confia no Cristo de Deus. Tenhamos fé, tenhamos fé. Boa noite, Natália, seja bem-vinda, querida. A gente tem que ter fé em Deus. Deus não nos abandona, e olha só, às vezes nós passamos por sufocos, por desesperos, por agonias, por angústias, mas não é buscar e acharás, acho que é alguma coisa assim. A Babi também colocou o tema na metade, busca e acharás não, Babi, não é assim, é alguma coisa parecida. Então o que é importante? No momento de desespero, no momento de sofrimento, fazermos a nossa prece e termos confiança em Deus. Confiança em Deus. Boa noite, Elizabeth. Termos fé em Deus. Termos fé em Deus é como o William Jacó, na live que ele fez ontem com o Augusto, da Casa do Caminho de Patrocínio, ele colocou uma coisa muito interessante que eu achei. Que até hoje ele nunca conseguiu fazer uma palestra sobre fé. Porque ele fala assim, olha, que fé, uns falam que é acreditar, outros falam que é acreditar, outros falam que é ter a certeza absoluta. Então ele falou, olha, fé é uma questão muito íntima, muito própria, mas termos a certeza que a gente não está abandonado por Deus, nosso Pai, que Jesus, o nosso irmão maior, está sempre ao nosso lado, isso nos dá uma tranquilidade impressionante. Boa noite, Marcelo, seja bem-vindo. Então, qual que é o conselho que ele nos dá para aquele momento de desespero? Você pode chorar? Pode. Faz parte da natureza humana chorar. Boa noite, Livinha, seja bem-vinda. Mas não chorar por desespero, por falta. Busca e acharás. Pronto, desculpa, gente. Como eu não lembro o nome do livro, e hoje eu tô meio Anderson, tô um pouco. Por mais que eu tentei me preparar aqui, mexer um pouco
com, a, com o Tico e Teco, vai pronto, para a gente não falar da Dora e do Anderson. Então, qual que é a grande recomendação? Por maiores que sejam as nossas dificuldades, façamos a nossa prece, façamos a nossa oração e tenhamos certeza e fé em Deus, que não nos desampara. E o Pai, como Jerônimo fala, sustenta o próprio verme na intimidade do solo com a mesma majestosa grandeza com que equilibra os mundos no esplendor do infinito. Então, da mesma forma que ele dá a sustentação do verme lá no solo, nas profundezas do solo, ele sustenta os nossos mundos. Quantos e quantos mundos? Aí ele vai finalizar dizendo assim, ó, tua dor é a tua luz. Sim, tua dor é a tua luz. A nossa dor, quando a gente passa por dificuldades e quando a gente não, como é que fala? Quando a gente não passa por as dificuldades com reclamação, com blasfêmia, quando a gente passa pelas dores com resignação, aquilo faz a nossa evolução espiritual. Boa noite, Priscila, seja bem-vinda. Traz a nossa evolução espiritual, porque a nossa dor se transforma em luz. E é o que ele recomenda para nós? A tua lágrima, a tua canção. Quer dizer, quando você estiver chorando, tente cantar, tente colocar para fora aquelas suas dificuldades, que, como se diz, né? Quem canta, seus males espanta. E aí, para finalizar, ele diz, faze sempre o melhor que puderes por entreter a paz onde estejas e deixe o resto com Deus. Deixe o resto com Deus. Olha só que coisa interessante. Nessa parte que ele falou, ele fala para a gente fazer o melhor que a gente puder. Então veja, ele não está falando para a gente ser perfeito, para fazermos tudo com maestria, com perfeição, mas o melhor que nós pudermos fazer. Não adianta eu querer caminhar 1000 passos se eu só consigo dar 1 passo. Então, nossa, você está na Estação da Sé? Jesus! Tem quase ninguém, né? Nem Natália, não tem quase ninguém aí não, né? Eu sei metade do mundo. Mas esse horário acho que nem tanto, né, Natália? Nem tanto. Então, olha só. Fazermos o melhor que esteja ao nosso alcance. Onde esteja. E deixe o resto com Deus. E se deixe o resto com Deus, eu lembrei exatamente de uma frase que a Teia, que é a professora da Mocidade Espírita aqui do nosso centro, que ela sempre fala. Ela diz assim, quando você está com um problema difícil de resolver, entrega esse problema na mão de Deus. Entrega para Deus. O que Jesus falou? Vinde todos vós que estáis cansados e fatigados, que eu vos aliviarei. Então que a gente possa entregar as nossas dores, os nossos sofrimentos, aquele problema insolúvel, que a gente não sabe o que fazer. Quando a gente não sabe o que fazer, a gente entrega para quem tem competência. E aí a Teia coloca da seguinte forma, sabe o que você faz? Você faz o seguinte, você sai da direção do teu carro, que é a tua vida, pula para o banco de trás, entrega a chave para Jesus. Tó, Senhor, dirige a minha vida. Entrega na mão dele. Só que você pula para o banco de trás e vai dormir, fica quietinho lá. Não fica dando palpite, vira para cá, vira para... Não, o senhor pegou o caminho errado. Era para o senhor ir para a direita, o senhor pegou a esquerda. Não, senhor, o senhor está andando muito devagar. Eu tenho pressa de chegar. Esse tenho pressa de chegar, eu lembro que o meu pai conta que o chefe dele tinha sempre uma história muito interessante que ele contava, dizia assim, que quando ele pegava, assim, o motorista ia levar, né, porque era repartição, que tinha um motorista que levava para cá e para lá, e um dia o motorista saiu assim, dirigindo muito rápido, ele falou assim, olha, fulano, vai devagar que eu tenho pressa. Ele falou assim, pera um pouquinho, não entendi, como o senhor está mandando eu devagar? O senhor tem pressa? Se o senhor tem pressa, eu tenho que ir mais depressa. Não.
vá devagar que eu tenho pressa, porque do jeito que você está dirigindo, é rapidinho para a gente se envolver num acidente. Então, vá com calma, vai devagar, que com certeza o trânsito vai fluir melhor ao nosso sentido do que a gente você ficar dirigindo assim afoitamente e pode se envolver num acidente e aí realmente eu vou chegar literalmente atrasado ao meu compromisso. Então a gente precisa aprender isso. Às vezes a gente quer que Deus resolva rapidamente os nossos problemas. Só que Ele resolve no tempo dele. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. O tempo de Deus é diferente do nosso. Não acontece na hora que a gente quer. E a gente até hoje não aprendeu a orar o Pai Nosso. A gente chegou lá atrás, na época de Jesus, Senhor, ensina-nos a orar. E o nosso querido mestre, bondosamente, o que ele fez? Ensinou-nos a oração do Pai Nosso. E aí, o que ele falou para a gente lá? O que a gente fala quando reza o Pai Nosso? Acho que a gente não presta atenção, porque na verdade a gente tem que rezar o Pai Nosso pausadamente. Pausadamente, sabe? Prestando atenção em cada frase. Porque nada do que está no Pai Nosso é por acaso. Até no Evangelho segundo o Espiritismo, na parte das preces espíritas, tem a oração dominical que vai destrinchar item a item do Pai Nosso. Mas aonde eu quero chegar? Que a gente fala assim para Deus: Pai, seja feita a vossa vontade. Só que naquele momento a gente está dizendo seja feita a nossa vontade. Então a gente quer que Deus faça aquilo que a gente quer, não aquilo que é o melhor para nós, na hora que tem que ser ou não ser. A gente tem que prestar atenção nos sinais, que às vezes surge uma situação na tua vida e você não sabe por que aconteceu aquilo. Você estava numa situação de uma certa tranquilidade, numa zona de conforto. E vejam que interessante, lembrei também daquela questão que o Haroldo sempre coloca, que uma vez ele foi abastecer o carro. Boa noite, Wilton, seja bem-vindo. Ele foi abastecer um carro num posto e chegou ali ele olhou que tinha um cachorro que estava gritando, estava gemendo ali, gemendo. Ele ficou intrigado, perguntou para o frentista: o que tem aquele cachorro? Ele está deitado ali num lugar que tem um prego. Nossa, mas por que ele não sai de lá? Porque não está doendo tanto, ao ponto dele criar forças para sair de lá. Então nós muitas vezes estamos em situações e que a gente não percebe, porque nós estamos numa situação literalmente acomodada, só que aquela situação de repente não está fazendo bem para nós. Seja ela, e aí a gente tem que perceber, tá ruim, mas tá bom. Vocês já ouviram falar essa expressão, tá ruim, mas tá bom? Só que a gente tem que analisar o que realmente é bom para nós, o que faz bem para nós. E às vezes a gente está acostumado com aquilo. Aquela situação, como o Apolo fez a mensagem, outro dia na live com o Luiz Fernando, lá do Bom Chiquinho, o mais ou menos. Você está vivendo uma vida mais ou menos, você está tendo um emprego mais ou menos, você está tendo um relacionamento mais ou menos, você está se alimentando mais ou menos, você está sendo o quê? Um mais ou menos. Só que já está na hora da gente parar de ser mais ou menos, está na hora da gente sair da expressão do mais ou menos e pular para a situação mais paciencioso, mais atencioso, mais caridoso, mais. E aí que é a questão que a gente tem que fazer. É isso que a gente tem que fazer. Temos que prestar atenção nos sinais. Que muitas vezes uma situação que parece ruim para nós num determinado momento, ela acaba sendo às vezes um livramento de situações que a gente poderia passar no futuro. Por isso que é importante a gente sair da zona de conforto, muitas vezes. Babi está dizendo, o comodismo e o medo nos paralisa e nos adoece. A Elizabeth, muitas vezes eu estive neste caso. Gente, é realmente assim, a gente tem que ter... eu lembro uma vez, e eu vou comentar um caso muito interessante para vocês. Eu fui há muito tempo, ia várias vezes a Águas de Lindóia. E uma vez eu fui numa lojinha muito, tem um monte de enfeites interessantes ali, e conversando com a dona da loja, ela falou que ela morava em São Paulo. Ela morava em São Paulo, e aí por uma questão
de saúde do marido dela, especificamente, ela mudou-se para Águas de Lindóia. E ela tinha uma loja perto ali do shopping Ibirapuera, se não me engano. Acho que é uma região ali. E tinha um movimento muito grande, uma vida bem agitada. E aí ela mudou para Águas de Lindóia, montou a lojinha dela. Uma vida um pouco mais tranquila, bem mais tranquila que São... Um pouco não, bem mais tranquila que São Paulo. Tem os seus prós e seus contras, né? Por exemplo, os filhos estavam acostumados já com o ritmo da cidade grande, tiveram que se adaptar a uma certa situação. E aí, conversa vai, conversa vem, ela chegou para mim e falou, sabe, Aloísio, precisa ter muita coragem para ser feliz. Falei assim, então, como assim muita coragem para ser feliz? Porque ela falou, sabe por quê? Porque às vezes a gente tem a vontade de fazer, mas a gente não tem a coragem de tomar a decisão. E realmente, no caso dela, gente, deixo bem claro para vocês, não estou mandando ninguém mudar de São Paulo para Águas de Lindóia, nada disso. Cada um, né, tem o seu caminho, a sua jornada. Não é assim que funciona, né? Senão, daqui a pouco, Águas de Lindóia está explodindo de gente. Mas aí o que aconteceu? Ela falou que quando você tem uma ideia, é difícil de você tomar a decisão. Você pode até à vontade, mas efetivamente, então você precisa ter coragem para buscar aquela felicidade que estava não tão longe de você. É importante isso. A Elizabeth está falando como é maravilhoso ter conhecido todos vocês, essas lives abençoadas. A gente está formando aqui, engraçado, né? Um grupo de amigos queridos e a gente fica... Babi, eu não moro em Minas. Cafezinho com pão de queijo, você fala com a Martiele, que é mineira. Então, gente, mas a gente formou realmente um grupo de amigos queridos, né? O João Carlos quer mudar para Minas Gerais. Vai lá, João Carlos. Então, mas aí a gente formou um grupo de amigos, sabe, tão queridos, não só pelo encontro espírita, né? Que a gente tem as nossas lives que a gente se reúne, até a gente fazemos um bate-papo, mas também como é interessante. Ontem foi a live da Martiele e a gente estava tricotando na live da Martiele. O João Carlos ficou até preocupado. A gente estava falando muito. Na da Babi a gente tricota também. Eu falo assim, a gente, entre nós, não tem problema. A gente, por exemplo, o pessoal quiser tricotar, fazer comentários na minha live, tranquilamente, na live da Martiele, na live da Flavinha, da Babi, tudo de boa. A gente não vai fazer isso na live, por exemplo, do Wilton, né? De outras pessoas que fazem live, né? Como a Elizabeth. A Elizabeth está fazendo devagarinho, mas eu estou dizendo, a gente não vai fazer essas brincadeiras sadias, né? As brincadeiras sadias. Então, isso que a gente fala. Ô, Carlos, eu vou dar uma dica para você. Procura depois na internet. Você está pensando em mudar para a praia, né? Escreve lá no Google. Quando eu me aposentar, vou mudar para a praia. Depois você analisa e vê se você quer mudar para a praia. Fica a dica, gente. É muito engraçado esse texto. Todo mundo, né, fala, eu gostaria de mudar para a praia. A gente gosta de mudar na praia na época que a gente desce para a praia, né, aquele movimento, depois, né. Aí tem uma série de circunstâncias bem interessantes. Pesquisem lá no Google, lá para vocês darem boas risadas. Queridos amigos, agradeço imensamente a presença de cada um de vocês, indistintamente, que está aqui com a gente. Que, como eu falei lá no começo, hoje praticamente talvez não ia ter a live, mas a gente não pode desistir, não pode deixar os percalços, as questões de tecnologia tirar o nosso trabalho, o nosso objetivo. Então é importante que a gente continue sempre firme nos nossos propósitos. Então eu agradeço o carinho de cada um de vocês. E antes de passar para a prece, Carlos, você só me passa novamente o nome do nosso amigo que você pediu. Eu anotei aqui só para confirmar. E amanhã nós vamos ter uma outra mensagem do Jerônimo, intitulada Segue Viajor. Tá? Segue Viajor. A live de amanhã. E é uma mensagem para todos nós. Eu vou falar só para vocês a primeira linha. Ó.
Avante, trabalhador do bem. Manolo Quesada, gente. Nosso querido palestrante Manolo Quesada, ele está internado com Covid. Então, na hora das vibrações, é um palestrante espírita, o Carlos está falando, ele falou comigo no privado, e aí eu só pedi para ele me passar o nome porque estava no meu WhatsApp e agora eu não tenho ele, né? Então, mas o Carlos passou aí. Se a gente, na hora das vibrações, pedir para esse nosso querido companheiro espírita que está internado com Covid. E se você lembrar de outras pessoas também que estão internadas, que estão passando, o Marquinho está falando para o Jefferson Wagner também, tá? Diz que a Babi sabe do caso. Então, cada um de vocês sabe o nome da pessoa, conhece a pessoa ou de uma forma ou de outra. É o momento então que a gente vai fazer as nossas preces, as nossas vibrações. Vamos colocar então a música da Ave Maria. Mundo Regeneração, boa noite, seja bem-vindo. Estamos começando as nossas preces agora. Nós vamos então, queridos amigos, tomarmos uma inspiração profunda, soltar lentamente o ar, ficando numa posição confortável, tranquila, serena. Vamos tirar dos nossos pensamentos todas as nossas preocupações, que esse é o momento de nos encontrarmos com o nosso Mestre Jesus, que Ele mesmo disse, onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, aí estarei convosco. E o nosso Mestre Jesus certamente está ao nosso lado neste momento. E a gente pode sentir a sua presença como se estivesse na casa de cada um de nós. E a gente não vai falar palavras difíceis para Jesus. Nós vamos ser muito francos. Vamos entregar a Ele os nossos pensamentos, as nossas dores, as nossas angústias. Vamos lembrar de agradecer também ao nosso Mestre tantas bênçãos que Ele nos concede ao longo da jornada evolutiva, ao longo da vida, ao longo do dia, por tantos amigos que conhecemos nesses momentos que fazem morada em nossos corações. Somos gratos, Senhor, por tudo que nos dá, mas ainda somos crianças, Mestre, e como as crianças não sabemos ao certo o que pedir, mas pedimos que olhe por cada um de nós aqui presente nesta live, pelos nossos familiares, pelos nossos lares, pelos nossos entes queridos, por aquelas pessoas que estão em nossos pensamentos neste momento. Rogamos, Senhor, que olhe pelos doentes, pelos aflitos, pelos irmãos que deixaram seus nomes, Manolo Quesada, que está internado por Covid, Wagner também, Jefferson, e tantos outros que estão em nossos pensamentos, que trazemos agora. Ampare esses irmãos, Senhor, auxilie-os, para que eles possam receber da espiritualidade amiga os eflúvios benéficos e salutares para a recomposição do seu organismo físico, para que eles possam continuar na sua jornada evolutiva. E como é bom, Senhor, orar por aqueles que nos pedem. Que graça temos, Senhor, de agradecer esta oportunidade de orar por um irmão que está passando dificuldade, ou por algum que partiu para o plano espiritual, vítima desses momentos de dificuldades da Covid. Receba o Senhor no plano espiritual, ampara-os e dá também socorro ilenitivo aos que aqui restaram. Olhe por todos os doentes que estão internados, aqueles também que estão em suas casas,
Olhe pelos médicos, pelos atendentes, pelos enfermeiros, por todos os profissionais de saúde na linha de frente, que diuturnamente não medem esforços para buscar o amparo e dar socorro a tantos corações queridos. Lembremos também, Divino Mestre, dos velhinhos dos asilos, das crianças nos orfanatos, dos nossos irmãos presidiários, daqueles outros que também estão perdidos nas drogas, nos vícios. E finalmente, Senhor, aqueles irmãos que não têm um lar a voltar, os sem-tetos, que perambulam pelas ruas, desamparados da sorte, perdidos muitas vezes sem um lar para voltar. E também, Senhor, cada um de nós traz aqui neste momento um pedido muito particular a lhe fazer, que ele possa ser atendido à medida da nossa necessidade e do nosso merecimento. E a equipe médica espiritual, na pessoa do Dr. Bezerra de Menezes, rogamos a fluidificação dessas águas, que elas possam receber o remédio, o lenitivo e o bálsamo consolador, segundo as nossas necessidades. E agradecidos pela oportunidade da reunião, dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. E que assim seja, Senhor. Que assim seja. Maia, boa noite, seja bem-vinda. Nós terminamos agora a nossa live, as nossas vibrações. Deixar um recado aqui aos nossos amigos que eu vou estar um pouco indisponível no WhatsApp, porque estou formatando o meu celular. Então, se precisarem falar comigo, aguardem eu entrar em contato. Um beijo no coração de cada um de vocês, queridos amigos. Como sempre digo, que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas a embalar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz. Um beijo no coração e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente.